A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Atenção para a novidade agora, hein? Nós temos culto na parte da manhã agora. Então, domingo, 9 horas da manhã, nosso culto, ele vai das 9 até as 10 horas, encerrando o culto, nós teremos uma parte de estudos bíblicos, a gente chama de escola dominical. Tá? Então você é o nosso convidado para o nosso culto público de manhã às 9 horas e a nossa escola dominical das 10 às 11. Temos classe para adultos, jovens e crianças. E o nosso culto à noite também é às 19 horas. Tá? Nosso culto público 19 horas. Então temos dois cultos agora. Um às 9 horas da manhã, outro às 19 horas. E o culto das 19 horas você pode trazer também seu filho pequeno. A nossa igreja é uma igreja familiar e nós temos ali as nossas irmãs que cuidam das crianças até 10 anos. Elas têm um momento que vão receber a palavra do jeito que elas podem entender a palavra de Deus, né? E os adultos ficam ali para ouvir a palavra de Deus no templo e as crianças têm uma atenção especial com as nossas irmãs que levam a palavra de Deus para ela e são muito bem cuidadas. Você é o nosso convidado, então, para as nossas programações. Nós teremos agora a palavra do nosso patrocinador do programa. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos, queremos agradecer a Deus pelo programa, por alcançar você. E nós estamos trazendo aqui hoje, né? Nós vamos orar, primeiro pedindo a Deus orientação, mas eu vou trazer, em vez de um sermão, vou trazer um estudo bíblico e mostrar como é que nós fazemos durante a semana. Nós temos a nossa programação durante a semana nos grupos pequenos, grupos nos lares. Tá? Então nós vamos pedir que Deus esteja nos abençoando agora na leitura da palavra dele e no estudo. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, agora na meditação da Tua Palavra. Que ela venha de encontro, ó Deus, com as nossas necessidades, com as nossas angústias. E também, ó Pai, que ela transforme o nosso ser. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós temos durante a semana, 3 grupos. Nós estamos formando mais um grupo, 4º grupo, de estudo bíblico nos lares. Então nós temos aí eu, pastor Paulo, que vocês vêm fazendo aqui o programa junto comigo, e o presbítero Leandro. Cada um tem um grupo de estudo bíblico. Um grupo é na quarta-feira, que é o meu grupo, e o pastor Paulo e o presbítero Leandro na quinta-feira, cada um tem um grupo de estudo bíblico com famílias. E nós estudamos a Bíblia, primariamente, mas nós temos a ajuda de alguns livros que têm nos abençoado. Eu recomendo para você a leitura do livro Liturgia do Ordinário. Nós terminamos agora, no primeiro semestre, o estudo desse livro, da Tish Warren. Então ela fala sobre a nossa espiritualidade do dia a dia. Ela faz uns links muito interessantes entre as nossas atividades diárias, né, corriqueiras, ordinárias, como acordar, levantar, escovar os dentes, fazer comida, levar os filhos na escola, né, a relação nossa com
os nossos amigos, o marido ou a esposa, e ela faz um link disso com a liturgia do culto ordinário que nós fazemos, dizendo que tudo tem a ver, né, com a nossa espiritualidade. E agora nós iniciamos também, eu quero recomendar também a leitura desse livro do pastor Wayne Cordeiro. Ele é um pastor norte-americano, e o livro é esse, Andando com o Tanque Vazio, Encha o Tanque e Renove a Paixão. Ele traz a realidade de líderes evangélicos, né, que caem em depressão. Então a depressão é um tabu ainda, né, na nossa sociedade, e ele fala do ponto de vista dele como um grande líder, né, de uma grande igreja evangélica dos Estados Unidos, mas se aplica a todos nós. Nós começamos então essa semana, iniciamos as nossas conversas sobre esse livro, e ele sempre traz uma base bíblica para o início da conversa, né? E ele conta a experiência dele de que em certo momento ele se viu, né, num período bastante complicado emocionalmente, né, depressivo, e nós temos, como eu falei, o assunto é um tabu ainda, né? A depressão, ela não tem vamos dizer, um rosto conhecido. Ela atinge todas as faixas etárias, atinge todas as faixas econômicas, não é? E ela não tem uma explicação lógica. Não adianta você ter muito dinheiro, o problema não é dinheiro, o problema não é realização pessoal, o problema não são projetos que deram certo ou foram frustrados. Atinge toda e qualquer pessoa em algum momento da vida. Pode ter uma causa conhecida, um término de um relacionamento, né, uma quebra financeira, isso tudo pode causar depressão. Mas, e no nosso mundo evangélico, quando a gente lida com fé, é bastante complicado, porque algumas pessoas associam a depressão à falta de fé. Né? Você precisa crer mais em Deus, precisa orar mais, você precisa crer no poder de Deus. Tudo isso é um clichê, né? Infelizmente, não é tão simples assim, né? Se fosse simples assim, seria bom, né? A gente seria o campeão aí de tirar pessoas da depressão, mas ela não é tão simples. Há vários fatores, e alguns personagens bíblicos passaram por isso, né? E Deus revela, a palavra de Deus, a Bíblia, nós entendemos que ela não é um romance, ela não esconde, pelo contrário, ela demonstra as nossas fraquezas, as nossas falhas, a nossa dependência de Deus, o quanto Deus é bom também por nós, né? Então a palavra de Deus revela no seu todo o cuidado de Deus na sua criação, preservando, redimindo, né? e levando a cabo o plano da redenção. E como nós dissemos, a palavra de Deus revela algumas histórias de servos abençoados que foram usados por Deus grandemente, mas que tiveram momentos que precisaram de ajuda, né? Nós temos a história de Moisés, um grande líder Moisés, que liderou a saída do povo do Egito, né, o povo de Deus, mas chegou um momento que o trabalho estava pesado para ele. Ele não estava dando conta do trabalho, e aquilo entristeceu, aquilo sobrecarregou Moisés. Ele recebe apoio, recebe o conselho do seu sogro Jetro, e ele recebeu um conselho, né, para ele poder descentralizar de cima de si a responsabilidade de aconselhar o povo, de julgar o povo, né? E eu quero trazer um outro exemplo aqui que o Wayne Cordeiro traz com muita propriedade, né? O profeta Elias. O profeta Elias é considerado o maior profeta da história de Israel. Apesar dele não ter nenhum livro escrito na palavra de Deus, mas a sua história,
né? O personagem Elias, ele é considerado um grande profeta, o maior profeta que teve. No Monte da Transfiguração, nós temos ali a visão que Jesus tem de Elias e de Moisés, né? Desses dois ícones da fé de Israel. Um representando a lei, Moisés representa a lei, e o outro representando os profetas, né? Elias. Então Elias é um exemplo de um homem que é citado lá no Tiago, né? Na carta de Tiago, no final do Novo Testamento. Fala assim: Elias era um homem como nós, e ele orou, e orou com instância, e por 3 anos não choveu, e orou de novo e choveu, né? Então eles usam Elias como exemplo de fé, de poder, de oração, e um fato na vida de Elias, na narrativa, é o confronto que ele tem com os profetas de Aserá e os profetas de Baal. 400 profetas de Aserá e 450 profetas de Baal. Ele vence esses confrontos com esses falsos deuses que esses profetas representavam, e ele tem o direito de matar esses profetas. Então ele mata ali 850 homens, que são profetas dos deuses daquele momento, né? E isso seria uma grande vitória, né? Uma grande vitória, um momento de saborear a vitória, de mostrar que Deus é Deus, de mostrar poder. Mas ele é confrontado pela rainha Jezabel, que promete que irá matá-lo, né? Ela diz assim: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Isso está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20. E Elias entrou em pânico, fugiu, foi para o deserto, caiu em depressão, ficou triste, só queria dormir, queria a morte para si, né? Então, veja, mesmo diante de uma batalha pitoresca, de uma batalha épica, né, de uma vitória maiúscula, ele podia estar se sentindo como um grande vencedor, mas essa vitória não trouxe alegria, trouxe tristeza para ele, né? Ele se abateu, e Deus já ouve, né? Deus está com ele. Ele diz assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, né? Então, no 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele fala isso. E nós temos também o clássico, o rei Davi, né? O rei Davi. O rei Davi é o homem segundo o coração de Deus, assim o evangelista Lucas diz. E esse homem, em alguns momentos, ele questiona Deus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai ouvir a minha oração? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, e Ele te alegrará. Então, temos aí Davi, profeta Davi, esse versículo que eu citei está no Salmo 42:5. E esses homens são homens que Deus usou grandemente na história, que são homens cheios do Espírito Santo, foram tomados pelo Espírito Santo. Davi é inspirado por Deus para escrever esses salmos. 150 salmos não são todos de Davi, mas os estudiosos dizem que são inspirados em Davi, né? Mesmo aqueles que não foram produzidos por Davi, têm Davi como parâmetro para a produção dos salmos. E Davi é um homem sensível, né? Inspirado por Deus, ouve Deus, mas é pecador, cai em depressão também, né? E nos ensina uma coisa muito preciosa. Isso eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu cresci no lar evangélico, mas a imagem que eu tinha de Deus era de um Deus tirano, de um Deus que a cada erro meu ele mandava um raio na minha cabeça, ou poderia mandar, né? Alguma coisa, né? Eu tinha que ficar esperto com o que Deus podia fazer. Ele podia me castigar a qualquer momento sem até eu saber o porquê. Então essa ideia do Deus tirano torna a nossa relação com Deus uma relação muito estranha, porque a gente não confia em Deus.
A gente desconfia de Deus. A gente, em momentos que está tudo bem, a gente começa a ficar tenso, porque está tudo bem demais, alguma coisa errada vai acontecer. Né? Porque você não confia na providência de Deus, não confia no Deus amoroso, no Deus bondoso, longânimo. E é diferente de você se fiar na bondade de Deus para você fazer aquilo que você quiser. É o contrário, a gente viver na presença de um Deus que nós conhecemos. E eu cresci com essa distância de Deus, apesar de crente, apesar de ir na igreja, mas não tinha intimidade com Deus para poder falar para Deus tudo. Confessar os meus pecados, quando a gente confessa os nossos pecados, não é simplesmente a gente falar daquilo que a gente errou, mas é a gente derramar o nosso sentimento diante de Deus. E os salmos me ensinaram muito, me ensinaram a orar. Os salmos ensinam a gente a questionar Deus. Os salmos nos ensinam a desabafar também, né? Existem alguns salmos que são os salmos imprecatórios, que a gente chama, né? É um momento de raiva, um momento de dor. Mas o interessante é que esse momento de raiva e de dor é trabalhado por Deus, e quando a gente vai para a palavra dele, ele não se faz ausente. Assim como o Senhor Jesus, na hora da cruz, na hora da morte, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, que é, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? É o Salmo 22. Só que quando você lê o Salmo 22, essa primeira expressão do Salmo, que é um clamor ao Deus que você sente que se ausentou, ele também está contando a história da vitória do Messias. Conta todo o momento da crucificação. Então Jesus, na hora que clama esse salmo na cruz, ele não está somente lamentando, mas ele está declarando, está crendo que aquele momento é um momento de vitória de Deus. Porque ele conhece, ele sabe. E ele vem, a palavra de Deus vem de encontro às nossas necessidades. E ela é assim, ela é viva, ela é eficaz, ela é infalível. E tanto é que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós encontramos palavras de alívio, não só nas palavras boas que nos favorecem, mas encontramos alívio também nas sentenças contra os pecadores. Não é? Encontramos alívio na identificação das nossas fraquezas. Nós vemos que não somos só nós. Quando você lê o Salmo 73, ele começa dizendo: meus pés quase que resvalaram ao olhar para o ímpio e pensar, mas o ímpio não adora a Deus e dá tudo certo para ele. Parece que ele é mais saudável, parece que a grama dele é mais verde, parece que tudo que ele faz dá certo, parece que ele corre e não se cansa. E ele não tem Deus na vida dele. E parece que tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço dá uma ré. E eu adoro a Deus, eu conheço a Deus. Até que, no meio do salmo ele fala, até que entrei no teu templo e me deparei com o fim deles. Queridos, o estudo que nós fizemos essa semana vem com o seguinte título: quando jogar a toalha parece a melhor opção. Quem de nós já não cansou no meio do caminho? Quem de nós já não teve dias que nós queremos desistir de tudo? Mas Deus está conosco. Não é simplesmente uma palavra de incentivo. Nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes o evangelho que está sendo pregado hoje está mais parecido com um coach, né? Ensinando você que você é vencedor, que você tem potencialidades, que você pode tudo. Nós não podemos tudo. Deus pode tudo. Para Ele não há impossíveis. Nós somos falhos, fracos, mas podemos alcançar ou encontrar amparo, auxílio, uma torre mais alta, um escudo que nos protege, aquele que nos ajunta debaixo das suas asas, como uma galinha junta seus pintinhos, para protegê-los dos perigos. Esse é Deus.
Esse é o nosso Deus. É isso que esse estudo vem nos mostrando, que nós muitas vezes encontramos a nossa limitação, nos encontramos limitados, e isso nos enfraquece, e isso nos derruba, e isso nos desanima, e podemos entrar numa depressão, não é? Mas, queridos, mesmo se nós nos encontrarmos nesse modo, não se esqueça de Deus, clame a Deus, busque a presença dEle, lembre-se das palavras de Jesus: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Troca comigo o seu fardo é pesado, o meu é leve, o Senhor Jesus está dizendo. Troca comigo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Parece uma outra proposta que não tem nada a ver, mas é isso. Quando nós buscamos ser aquilo que nós queremos ser e o que os outros acham que nós somos, isso se torna muito pesado. Deus nos conhece completamente. Só Ele conhece. Nem nós nos conhecemos completamente, mas Deus conhece. Ele sabe quantos cabelos nós temos na cabeça. Eu não sei quantos cabelos eu tenho na cabeça. Eu sou bastante cabeludo até. Mas eu não sei quantos cabelos eu tenho na cabeça. Mas Deus conhece. Ele chama as estrelas pelo nome. E as estrelas são milhares. E nós, milhares e milhões, né? A palavra de Deus diz que esse é o conhecimento de Deus. Ele sabe o nome de cada uma delas. Ele se importa comigo, que sou algo ínfimo diante da criação, né? Mas Ele me escolheu. Ele escolheu cada um de vocês como imagem e semelhança. Ele nos criou imagem e semelhança dele, para nos resgatar, para nos renovar e para nos dar essa oportunidade de glorificá-lo, né? De reconhecer nele toda essa bondade, toda essa vontade de nos abençoar, de nos redimir. Então, queridos, trazendo essa primeira conversa do andando com o tanque vazio, né? Você não tem energia para continuar, mas quer continuar puxando, né? Deus esteja tendo misericórdia da tua vida e você abre os ouvidos, abre os seus olhos para a palavra de Deus. Ela é a melhor que nós podemos ter. Se você está passando por um problema, um período de depressão também, conte com as nossas orações. Estamos orando pela nossa cidade, pelo nosso estado. Estamos numa época muito complicada, época de eleição. Estamos orando pelo nosso país, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para passar por esse vale, né? E saímos do outro lado vitoriosos, segurando na mão de Deus, sabendo que Ele está presente e que nos ama. Nos ama tanto que deu o seu Filho Jesus por nós. Deus abençoe, que possamos nos encontrar em breve e você esteja bem. Até a próxima. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora.
história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseio. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.